dentro de um tema específico, Obadias. Nessa mensagem de hoje, Obadias, versículos de 10 a 14. Só tem um capítulo Obadias, então é só o versículo de 10 a 14. Tema Obadias, castigo, sentença e colheita. E hoje eu quero falar sobre vocês foram reprovados. É a palavra do Senhor a Edom. Vocês foram reprovados. E aí depois a listagem. O Senhor faz a listagem do porquê eles haviam sido reprovados. Vamos fazer a leitura do texto para que possamos firmar a nossa mente na mensagem desta noite. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que os estranhos levaram cativo o seu exército e os estrangeiros estavam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu és também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Tudo isso Edom fez contra o seu próprio povo, a sua própria nação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que lida, que ela possa encontrar lugar em nossos corações, possamos ser edificados pela tua palavra nesta noite. Fala conosco, fala a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. É fácil entender aqui, depois de termos passeado pelo contexto histórico de Obadias. Vocês foram reprovados e sentenciados, diz o Senhor. A acusação? Vocês foram cruéis contra Judá, seus irmãos. Todo o panorama, meus irmãos, em relação à reprovação de Edom foi exposto pelo Senhor, nesse texto que nós lemos. Era como se o Senhor estivesse respondendo a Edom as razões pelas quais eles sofreriam. Além da arrogância que nós já estudamos, e aqui nós falamos sobre a arrogância de Edom, a soberba e a prepotência de Edom, eles eram violentos. Fato é que tudo que eles fizeram havia sido reprovado pelo Senhor. Tudo que eles haviam feito, tudo que a nação edomita havia feito, Deus tinha reprovado. Motivos não faltaram para que eles fossem então exterminados, diz o texto, como de fato foram. Essa é a sentença dada por Deus. São 3 afirmações aqui no texto de Deus em relação a Edom, para que nós possamos pensar um pouco sobre a nossa vida nesse tempo, se nós também não estamos no mesmo patamar de Edom, sendo reprovados pelo Senhor. Aqui eu quero falar nessa noite sobre motivos e razões da aprovação ou a reprovação de Edom, que muitas vezes também passamos pelos mesmos problemas e somos também visitados pelo Senhor e reprovados pelo Senhor. São 3, pelo menos, afirmações. A primeira afirmação, versículo 10, a partir do versículo que diz assim: por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó. Vocês foram reprovados exatamente por causa dessa violência, matança contra seus próprios irmãos. Por que vocês foram reprovados? Por causa disso. Primeiro ponto, a primeira afirmação do Senhor é: vocês foram reprovados.
Vocês foram examinados e reprovados. Eu gosto da tradução, de uma tradução que diz assim: e isto por quê? Por causa do que fizeram ao vosso irmão Israel. Assim, os vossos pecados serão expostos perante todos, para que os vejam. Vocês foram reprovados, todos saberão que vocês foram reprovados. Quando eu penso aqui, meus irmãos, em reprovação, quando eu estava estudando o texto, eu pensei e imaginei as vezes que fui, ao longo de um ano todo de estudo. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui, porque você passou por isso, um ano todo de estudo, e aí você vai no colégio, na sua faculdade, consultar aquela lista que ficava antigamente, não sei se ainda é assim, porque eu sou do tempo antigo, ficava fixado em frente à sala de aula, né? Na parede, ao lado de fora, de cada sala, aquela lista dos aprovados e reprovados. E eu vou dizer, era tenso, não era? Porque você era expectativa, eu passei, não passei, fiquei, não fiquei. Então na escola eu colocava aquela lista na frente. Aí você ia já, né, meio com medo, tenso, para ver se o seu nome estava escrito lá na frente, aprovado ou reprovado. Eu estou imaginando aqui Deus colocando a lista na parede da entrada da cidade de Edom, dos Edomitas, da fortaleza que eles criaram, e a listagem na porta, aprovados ou reprovados. Mas é interessante que nessa listagem aqui de Edom, a listagem estava toda, eu não sei se era assim no seu tempo, os que estavam reprovados eram escritos em vermelho, não era? Graças a Deus, nunca passei por isso. Mas era terrível quando chegava lá, e você ficava até com medo de aproximar da listagem. Alguns, né? Misericórdia. Porque você queria ter lá o nome em preto escrito aprovado. E aí eu imagino aqui então, na frente da entrada da cidade dos Edomitas, uma listagem. Tinha recuperação, né, irmão? Graças a Deus. Alguns passaram. Uma listagem de aprovados e reprovados. Só que no caso de Edom, na entrada de Edom, simbolicamente estaria lá a listagem, tudo vermelho. Tudo vermelho. Edom, vocês foram reprovados. Vocês não passaram no teste de uma vida conforme a vontade de Deus. Vocês foram reprovados. E eu já fiquei imaginando essa cena. Em caso aqui dos Edomitas, a listagem era toda vermelha. Eles haviam sido reprovados. Edom, por causa do que vocês foram reprovados? E aí o texto diz, por causa que vocês fizeram tudo contra os seus irmãos, os israelitas. Vocês foram reprovados. Vocês foram cruéis, vocês foram violentos contra eles, contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação. Sim, Edom, vocês estão na lista dos reprovados. Vocês foram violentos contra os seus pares, vocês mataram muitos deles. Vocês fizeram tudo errado. E quando você, meu irmão, pensando aqui na escola, quando você passa o ano todo vivendo uma vida tranquila, sem estudar, sem correr atrás, sem fazer, no final, qual vai ser de fato a cor na listagem? Vermelha. Reprovado, vocês foram. Porque é uma consequência das nossas atitudes, do que nós fazemos. O Senhor está dizendo, olha, vocês têm aqui agora um carimbo de reprovados. Porque vocês fizeram tudo que era errado, não era algo agradável ao Senhor. E essa é a questão. Como eu disse a semana passada, Deus é o mesmo. Deus ainda continua fazendo a sua listagem. Agora temos que pensar qual é a cor que está nessa listagem de Deus. Esse é o problema dos nossos dias. Porque Deus é o mesmo. Deus que anda com providência e julgamento é o mesmo Deus.
Vocês fizeram tudo errado e agora as consequências é que vocês foram reprovados. Às vezes pode até demorar, meus irmãos, para que Deus use da sua justiça, mas uma hora Ele faz. Para Edom, a sentença estava exposta na parede de todas as nações, porque todas as nações saberiam quem eram os edomitas e a ação de Deus contra eles. Vocês passarão vergonha por causa desta vida que vocês estavam vivendo. Vocês fizeram mal aos seus próprios irmãos, ao seu próprio povo, e agora, meus irmãos, será exposto perante todas as consequências do pecado de vocês. Então, o que nós aprendemos é que a sentença sempre chega. A sentença sempre chega. Você passa o ano todo na escola, na faculdade ou em qualquer tipo de exame, brincando com a situação, é certo que lá no final você vai ser reprovado. É certo isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, se você passar o ano inteiro matriculado numa escola, mas fazer tudo errado, no final é nota vermelha, é reprovação. Então, aqui fica para nós pensarmos muito bem sobre essa primeira afirmação do Senhor. Então, eu tenho razões porque vocês foram reprovados. Vocês fizeram tudo aquilo que era desagradável a Deus. Seus pecados serão colocados diante de todos os povos, para que todos saibam como vocês são e como vocês viveram. E as consequências estão aí. Não queira, meus irmãos, ter seu nome na lista dos reprovados por Deus. Que na listagem você encontre escrito em letras grandes, aprovados. Paulo, quando ele exorta Timóteo, lá no 2 Timóteo 2,15, Paulo diz que, olha, Timóteo, que você seja aprovado pelo Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não queira chegar diante de Deus reprovado. Não queira ter nota vermelha o tempo todo. Às vezes nós falhamos aqui e ali, mas se você crê no Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas a sentença, uma hora, chega. E que a sentença seja esta: vocês foram aprovados pelo Senhor e não reprovados. Amém? A primeira afirmação, olha, a sentença vai chegar. E a sentença aí, para vocês, edomitas, é que vocês foram reprovados. Na listagem apareceu o seu nome em vermelho. Mas que o nosso nome na nossa listagem eterna, esteja escrito em letras de outra cor. Pode ser até azul ou preto, mas que não seja vermelho. Segunda afirmação do Senhor, versículo de 11 a 14, é um tanto extenso aqui, o texto, meus irmãos, mas é interessante que Deus diz, vocês foram reprovados. E aí, Deus é tão bom que Ele explica por que eles foram reprovados. Aquilo que eu disse, Deus sempre dá um aviso. Ele sempre diz para você, olha, você precisa agir assim, viver assim. Mas se você continuar vivendo errado, aí uma hora você é reprovado. E Ele vai dizer por que você foi reprovado. É interessante que o versículo de 11 a 14, Deus lista as razões, ou seja, as provas que eles fizeram o ano todo, só tinha nota vermelha. Só tinha nota vermelha. O ano inteiro, vamos dizer assim, simbolicamente, se eles estivessem numa escola, o ano inteiro, eles só tiraram nota vermelha. E no final, o nome em vermelho, reprovado. E aí Deus lista o porquê. A segunda afirmação, quando foram reprovados. E aí o texto, versículo de 11 a 14. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram bens dele. E eles estavam olhando tudo e achando aquela coisa boa contra os seus próprios irmãos. E estranhos entraram em suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão.
nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, da sua angústia, da sua tristeza. Nem devia ter ficado alegre com os sofrimentos dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado, aliás, eles roubaram seus próprios irmãos, nem roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar dos inimigos, até se eles fizeram. Nem ter entregado os sobreviventes que eles capturavam para que fossem afligidos pelos inimigos. Isso Edom fez com seu próprio povo, com sua própria nação, com seu próprio irmão, com sua própria descendência. É interessante que, eu acho interessante Deus dizendo, olha, você não vai ficar inocente da situação, porque eu vou listar o que vocês fizeram. O mal que vocês fizeram, eu vou listar, para que você não tenha dúvida da razão da sua reprovação. E de fato, quem é que quer ser reprovado? Ninguém. Ninguém quer ser reprovado. Porém, para não ser reprovado, é preciso viver conforme a vontade do Senhor nesse sentido. É interessante que um parente, só para você entender o contexto, um parente era obrigado, por laços de sangue, a ajudar outro parente em perigo. Edom recusou-se a ajudar a Jacó, que era Israel, quando foi preciso. Quando eles recusaram, o Senhor afirma então as razões de Edom ter sido reprovado. Vocês tinham que ajudar os seus irmãos, vocês, ao contrário, fizeram tudo aquilo que não podiam fazer. Percebe que na escola é a mesma coisa? Manda fazer um trabalho e você não faz. Manda estudar um texto e você não estuda. Manda prestar atenção na aula, você não presta atenção. O final eu já sei da história. O final nós já sabemos da história. Qual será? Você falta mais do que vai à escola, você também já sabe o final. É a mesma coisa com Edom. No final do ano, na questão da escola, no final do ano, você ainda quer ir questionar e brigar o porquê foi reprovado. Aliás, essa semana você viu o que aconteceu na televisão? Um jovem de 20 anos teve uma nota baixa. Bom, eu sempre digo que há indícios de quem você é. Você vai deixando sempre os vestígios pelo caminho, né? E aí, quando ele age daquele jeito, dá um soco no professor, porque o professor está dando uma nota baixa para ele, é sinal que a nota baixa para ele, que ele está tirando. Por quê? Porque provavelmente faltou, não estudou, não quis saber. E aí vai ter que chegar uma hora a nota. E a nota desse garoto, desse rapaz que fez isso, era reprovação. Aliás, ele demonstrou de fato quem ele era. Quem ele era. A sua atitude depois. Então, meus irmãos, com Deus é a mesma coisa. Deus está contando as nossas atitudes. Aquilo que fazemos de certo e de errado. Está lá na listagem de Deus. Os edomitas acharam que a conta nunca ia chegar. E a conta sempre chega. Achou que nada ia acontecer. Ia estar tudo certo, está tudo bem. Só que o Senhor fala, olha assim, a hora chegou. A hora de vocês é essa. E aí ele começa a listar. Olha só. Quando vocês viraram... Aí ele começa a dizer. Quando vocês viraram as costas para Israel... Quando eles mais precisavam, ficou na conta de vocês. Quando vocês se recusaram a ajudar e até roubaram alguns utensílios de seus irmãos, eu coloquei na conta de vocês. Quando vocês ficaram satisfeitos com Judá estando levado cativa, eu coloquei na conta de vocês. Quando vocês quando vocês tiveram a coragem de roubar seus bens e viver às custas deles, eu coloquei na conta de vocês. Quando vocês, não satisfeitos com todo o sofrimento dos seus irmãos, ainda armaram ciladas e perseguiram, e os que tentavam escapar,
E quando eles tentavam, vocês capturavam e entregavam para serem mortos ou mortos, aí eu coloquei na conta de vocês. É por isso que eu estou fazendo isso. A conta chegou. Razões, meus irmãos, não faltaram para que Deus pudesse agir contra Edom. Que não tenhamos razões para que Deus nos reprove. Porque tudo que nós fazemos é colocado na nossa conta. É colocado na nossa conta. E uma hora, a conta vai chegar e você vai ter que precisar pagar essa conta. O que Deus está falando é que tudo que nós fazemos contra ou a favor, Ele sabe. E uma hora Ele vai ter que aprovar ou reprovar. E aí a pergunta para nós hoje é essa: em qual estágio nós estamos? Em qual listagem de Deus nós estamos? Se na listagem azul, que é o azul ou preto escrito aprovado, ou na listagem vermelha, que é a reprovação. A questão é, como eu vivo tem tudo a ver com a nota que eu vou ter. E aí, meus irmãos, o Senhor está dizendo aqui, olha, eu vou dizer porque vocês estão sendo reprovados. Vocês não querem saber de viver conforme a minha vontade. Como você tem vivido? O que está entrando na sua conta semanal? O que está entrando na tua conta diária? É interessante isso. O que está entrando lá? O que Deus está escrevendo sobre a sua vida? Porque um dia, no grande dia do Senhor, e aí sempre no grande dia do Senhor, ou quando Ele for entrar com justiça, Ele vai dizer, olha, eu estou fazendo, mas eu tenho uma razão para fazer. E você não vai poder reclamar. A conta chega. Terceira afirmação é o versículo 10, mas a parte B. Porque, olha só, ele diz porque foi reprovado, fala as razões, e ele fala agora não tem mais jeito. A parte B do versículo, vamos lá? Olha só, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Ah, meus irmãos, a coisa não é brincadeira. Vocês serão exterminados. Não é porque Deus quer, não. Não é porque Deus tem prazer nisso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Mas Deus não pode fazer absolutamente nada por causa do que nós fazemos contra o Senhor. O Senhor diz assim, destruirei suas defesas, porque eles achavam que tinha um exército forte e nada podia alcançar eles. E ele fala assim, destruirei as suas defesas, seu exército será humilhado, tá? Suas terras e seus bens serão tomados pelos povos vizinhos. Deus permite o povo vizinho for lá acabar com Edom. Vocês serão motivo de zombaria das nações, por causa dos seus pecados. Vocês escolherão exatamente aquilo que plantaram. Ninguém planta uma coisa e colhe outra. Vocês plantaram destruição, e isso é que irão colher. Vocês disseram às nações inimigas e os povos ímpios, arrasai, arrasai. Quanto mais caos era contra Judá, mais eles se alegravam. Arrasai, arrasai, a Judá, acabe com Judá. Vocês agiram assim. Destruam Jerusalém. Por causa disso, eu, o Senhor, os destruirei. Meus irmãos, toda ação, uma reação. Todo ato contra Deus haverá de ter uma resposta de Deus. Todo ato contra Deus há uma resposta de Deus. Ninguém sairá sem ter a resposta positiva ou negativa de Deus. Só restará as lembranças desta nação edomita, diz o Senhor. Só vai ter lembrança dela, porque eu vou destruir, como de fato destruí. Eu vou acabar com a euforia de vocês. Vocês passarão vergonha.
por causa da maneira que vocês vivem. É isso, meus irmãos, isso só depende de nós. O que está entrando na sua conta? Na sua conta com Deus, porque o seu nome está lá escrito. E o que está entrando na sua conta? Meus irmãos, o modo que nós vivemos faz toda a diferença. Não esqueçamos de que a lei da semeadura e da colheita é certa. É certa. Edom colheria exatamente aquilo que havia semeado. Você semeou o que durante a sua vida? O que você semeou na terra? Nós também iremos colher exatamente o que nós plantamos. Se plantamos destruição, receberemos destruição. Não tenha dúvidas disso. Então, plante semente certa. Amém? Plante a semente certa. Plante a semente da vontade de Deus na sua vida, na sua família, na sua história. Eu vou concluir. Eu quero que você feche seus olhos agora, pense um pouco em tudo aquilo que nós falamos. A nossa conduta cristã dirá, meus irmãos, se seremos ou não aprovados. O que o texto está nos informando nessa noite é que a nossa conduta cristã dirá se nós seremos ou não aprovados. A nossa conduta, o nosso modo de vida, vai dizer se somos ou não aprovados. Segundo, se a nossa conduta cristã for reprovada por Deus, sofreremos as consequências. Se a nossa conduta for reprovada por Deus, nós sofreremos as consequências. E terceiro, se a nossa conduta cristã for aprovada por Deus, nós colheremos bons frutos. Qual será a sua vida e a sua história dentro desse contexto? Você será aprovado ou reprovado pelo Senhor? Porque o modo que nós vivemos é o que o Senhor está escrevendo no seu livro.